Sem dúvidas, vocês estavam ansiosos para assistirem, né, essa resenha. Não é o último, ainda tem o Ruey aqui para, querendo ou não, resenhar, mas eu vi a necessidade de trazer a Gial antes do que ele. Pessoal, para quem não conhece esse perfume, vai ter que assistir a resenha. Pessoal, veja essa resenha de um dos perfumes mais bonitos, tá? Da coleção The Spirit of Dubai, uma coleção que eu recentemente completei todos os perfumes da sua primeira geração. Então, vem assistir esse vídeo. Pessoal, tudo bem com vocês? O último vídeo vai estar passando aqui no card, tá? Caso ainda não assistiu. Pessoal, links na descrição. Quer conhecer uma infinidade de perfumes? Aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar escrito como VIP Decantes, tá? É a planilha da Roberta. Aproveitem, ela vai estar saindo de férias, tá bom? Então aproveitem, ela tem uma infinidade de pacotes, tá bom? Tem já nos outros vídeos comentários de pessoas que compraram com ela, tá? Então isso não é uma propaganda que eu estou fazendo para elas querendo algo em troca. Não, nada disso. Tem pessoas que já compraram com ela e tem um feedback lá, tá? Vale muito a pena, assim, você conferir. E tem muita opção. Mas tem muita opção mesmo de perfumes, tá bem? E o outro link que nós temos aqui são dos perfumes à pronta entrega disponíveis. Lembrando que são todos perfumes de nicho, tá? Então vale a pena vocês conferirem, beleza? Bora lá. Gente, a Gial é um dos perfumes mais vibrantes e desafiadores da The Spirit of Dubai. João, mas calma aí. Como que um perfume frutado, doce, cítrico, fresco, floral consegue ser desafiador? Nessa resenha eu vou estar literalmente desmitificando e falando por que este perfume é assim. Tá bom? Mas pessoal, um pouquinho da sua caixa. Se vocês procuram uma caixa discreta, ignorem isso, porque essa daqui é chamativa. E é muito chamativa. Uma caixa muito bonita, tá? Aqui tá o verso dela. Lembrando que é um perfume na concentração Eau de Parfum, assim como todos os outros da casa. O berço do perfume. Muito bonito, né? Aqui tem aquele card com todos os outros perfumes da casa. Aqui está aquele case, né? Aquele travel size, aquele case de viagem deles. Bem bonito, tá? Protege bastante. Ele é imantado, tá bom? É só para vocês terem uma ideia, ó. O perfume tá aqui dentro, não tô segurando nada, ó. Só coloquei a mão embaixo, só para mostrar que realmente é algo confiável. E o perfume fica muito lindo aqui. Fica, tipo, muito lindo mesmo. E agora, o frasco. Gente, lembrando que esse daqui é um frasco de 50 ml, tá? Os de 100 ml eu acho feio. Eu acho que eles não têm uma harmonia, tá? Mas aqui tá ele. Eu nem limpei. Embaixo do frasco, ele fala de parfum, a concentração, o volume. O seu borrifador, tá? Borrifador bem generoso, tá? Não é aquele borrifador esplêndido, mas ele dosa muito bem. E vamos lá. Lançado em dezembro, meados de dezembro de 2023, tá? Ele é um perfume que contém em sua abertura muita informação, né? Ele tem maçã, notas marítimas, limão, pera, ameixa, bergamota, pimenta preta, toranja, notas verdes, limão, hortelã,
Petrichor e Ruibarbo. Gente, é uma das aberturas mais difíceis, tá? De todos esses outros perfumes, né? Ele é tão difícil quanto o Oud, o mais forte, o mais caro dessa primeira geração. Por que isso? Gente, ele contém Petrichor, que é o famoso cheiro de chuva, tá? Ruibarbo, pera, ameixa, notas marítimas, tá? Ele tem hortelã e pimenta. Gente, é uma abertura. A pessoa que bate o olho não consegue imaginar o cheiro disso, tá? Algumas pessoas que têm um conhecimento um pouco maior em perfumaria conseguem simplesmente ver a composição deles e imaginar o cheiro. Mas aqui é muito difícil. Por quê? Notas marinhas e Petrichor até que faz um pouquinho mais de sentido. Porém, na hora que eles colocam a ameixa, depois vem o ruibarbo, que é uma especiaria, em junção à pimenta preta, deixa essa abertura muito desafiadora. Nessa primeira borrifada que eu dei aqui, qual que é o primeiro cheiro que eu pego? Mas é muita, assim, mas muita ameixa, tá? Eu pego muita ameixa, não é uma nota que me agrada, tá? Já, como sempre, muito sincero aqui. Porém, ainda assim, ele tem esse frescor da bergamota, do limão, até um pouquinho da maçã. A nota de pera, tá, é um pouco mais complicada, tá? Pera na perfumaria, na minha opinião, é uma nota ruim, é uma nota que deixa muito difícil os perfumes, tá bom? O seu coração muda grosseiramente, tá? Por quê? No seu coração temos muitas flores, tá? Temos muitas flores. Frésia, heliotrópio, lírio do vale, ilang-ilang, mimosa, osmanthus. Aqui eu só tô falando das flores, tá, pessoal? Flor de cerejeira, magnólia, cravo, jasmim, jasmim sambac, orquídea e lavanda. Isso é só o que ele tem de flor no seu coração. Ele ainda tem aquele doce das Crônicas de Nárnia, que é o Loncal, âmbar, sândalo. Gente, ele tem âmbar, sândalo, o local e muita flor. Isso daqui deixa esse perfume completamente o oposto da sua abertura, porque ele abre com notas marinhas, cítrico, o frutado da pera e da ameixa e um pouquinho da maçã, especiado e muda para um coração floral, tá? E um coração floral amadeirado doce. Gente, é muito difícil este perfume, tá? É por isso que ele tá aí o toque de ser desafiador. Vocês podem perceber que em resenhas, em comentários, né, em blogs, etc., as pessoas julgam esse perfume como ruim ou mal feito. Não é isso. Ele é uma experiência olfativa, tá? Ele é interessante porque você capta quase todas as notas, com exceção as flores. É muito difícil captar nota de flores nesse coração. Mas ele tem uma qualidade ímpar e você precisa de ter paciência para compreender esse perfume. Em hipótese alguma, você vai comprar esse perfume às cegas, tá? Não faça isso, tá bom? Porque pode ser que você se arrependa simplesmente por ver. Ah, um perfume cítrico, floral, marinho. Não faça isso, por favor, tá bem? E nas suas notas de base, ele fica doce, tá, gente? É uma mistura maluca, tá? Almíscar, cana-de-açúcar, fava tonka, almíscar branco, patchouli, baunilha, âmbar e cedro. Gente, é uma base doce e amadeirada. Essa base, esse doce, junto com as flores, tá? Então, assim, é aquele tipo de perfume que você precisa estar confiante de vestir. Por quê? Não agrada com facilidade quem está do lado. Mas o que é o segredo deste perfume? É você, querendo ou não, compreender a sua abertura, a sua transição para as notas de coração e na sua secagem que ele fica interessante. Por quê? Na sua secagem, ainda você continua captando muita ameixa,
tá? As notas de flores, elas deixam de ser tão opulentas e começa a pegar um lado mais doce, cítrico, tá? Pensando em todos os outros perfumes aqui que eu tenho em minha coleção, não tem nada que dá para comparar, tá? A Gial, sem dúvida alguma, é um perfume que tem muita autenticidade, ele é um perfume autêntico, não consigo imaginar algo que seja exatamente como ele, tá? É muito interessante. Ele tem esse lado mais verde na sua abertura. Depois, assim, ele parece que ele fica emocionado. O perfume se emociona e fica forte por causa dessas flores. Depois ele fica adocicado. É assim, é uma experiência maravilhosa, tá? Mas maravilhosa mesmo. E assim, aguentem a abertura. É só isso que eu peço para vocês, porque cheiro de chuva com ameixa e a pera é desafiador. Não é ruim, tá? Não é aquele cheiro ruim, mas ele é desafiador para você assimilar o perfume. Dificilmente você vai conseguir falar, nossa, que abertura gostosa, tá? Falando um pouquinho do seu desempenho agora. Ele não tem um desempenho de um Meidan, tá? Não tem isso. Mas ainda assim é muito aceitável para sua composição, tá? Ele fixa em torno de 10 horas, tá? Ele projeta muito. Gente, eu acho que de todos os perfumes que eu tenho aqui, com exceção ao Meidan e ao Oud, ele é o que mais projeta, tá? Ele projeta muito, mas assim, ele projeta demais. O que é a projeção, tá? Eu estou neste ponto. As pessoas que estão ao lado conseguem sentir, tá? Como que a gente mede isso? Né? Simplesmente por quando vocês têm um churrasco em um evento, de preferência com a família, ou tem aquelas pessoas que é um pouquinho mais, né, assim, comunicativa e acaba perguntando, nossa, eu tô sentindo o seu perfume de longe, e você fala, e aí que você consegue mensurar, tá bem? O seu rastro, né? Você passa e deixa aquele cheiro, é agressivo, tá? Ele é um perfume de chamar atenção. Ele chama bastante atenção para si. 3 borrifadas, 4, você vai ficar perfumado por muitas e muitas horas, tá bom? E o mais interessante é que ele é um perfume que você consegue estar um pouquinho mais despojado, você consegue estar com uma camiseta. Não vejo mulheres vestindo esta fragrância. Porém, sintam-se à vontade, se vocês gostam, ok? Mas ele é mais masculino, tá bom? Essa resenha deste perfume maravilhoso. Próximo vai ser o Roeya. E tem muito perfume chegando, tem bastante amostras, tá? Gente, de perfumes que muita gente me pediu e eu consegui, tá? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.